Olá! Em Alfabeto das Colisões, Filosofia Prática em Modo Crônico, Vladimir Safatli propõe reflexões diante de um mundo em colapso. O Entre Linhas conversou com o filósofo e professor da USP sobre esse conjunto de crônicas ensaísticas organizadas alfabeticamente. Vladimir, Alfabeto das Colisões, seu novo livro, tem como subtítulo Filosofia Prática em Modo Crônico. O que é isso? A gente vive um momento de crises conexas, da ideia do modo crônico, né? A gente não tem só uma crise hoje, a gente tem crise ecológica, crise demográfica, crise social, crise econômica, crise política, crise psíquica, né? E eu queria um pouco pensar o que significa pensar exatamente dentro desse horizonte, né? Porque eu acho que para além dessas 6 crises que eu descrevi, há ainda uma que de uma certa maneira conecta todas as outras, que é uma espécie de crise epistêmica. Ou seja, uma crise das nossas formas de pensar, nossa maneira de definir valores, da nossa gramática, da gramática da nossa vida ordinária. E aí você divide o livro de uma maneira pouco convencional, que é através de um alfabeto que, no entanto, não segue a ordem convencional do alfabeto. A ideia era exatamente essa. Então, se a gente está numa situação na qual, mesmo a nossa capacidade de orientar no pensamento, ela está em crise, e essa crise é importante, ela não é só uma incapacidade de agir, ela também é o reconhecimento de que há um modelo de ação que precisa emergir, um outro que precisa emergir. Mas para que isso possa acontecer, vai ser necessário que, de uma certa maneira, a gente dê tempo a essa desorientação, que permita ela circular. Você fala de experiências também em colisão, experiências que são como farrapos de linguagem. E por isso a linguagem dos farrapos, a linguagem das colisões, a linguagem fragmentária, para falar dessa experiência esgarçada, né? Entre a linguagem filosófica e a linguagem do senso comum, há menos distância do que a gente imagina. Uhum. O senso comum, ele é uma linguagem filosófica naturalizada, né? Quer dizer, porque ele te orienta a como pensar, como organizar a tua experiência. Certo? Por exemplo, para a gente, para todo efeito tem que ter uma causa. Para todo objeto tem um sujeito, certo? Então isso significa, é toda uma gramática que vai sendo naturalizada nas operações mais elementares do senso comum. Tem um momento onde o senso comum não funciona mais, né? E eu acho que talvez a gente esteja vivendo uma situação parecida, né? Que é esse momento, e quando ele não funciona não é porque simplesmente as pessoas perderam a sua capacidade de orientação, mas é porque a violência que o senso comum impõe no interior da limitação da experiência já não é mais suportada. Tem momentos onde não é o caso de você tentar propor soluções, mas você partilhar colisões, né? E, na verdade, os textos todos estão vinculados um pouco com essa ideia. Todos eles tentam expressar a colisão em algum campo, né? No campo da ética, no campo da sexualidade, certo? No campo das nossas experiências sensíveis mais elementares. Quando você fala da nossa quebra essencial, das nossas colisões, que todos os nossos encontros intersubjetivos com o outro são sempre uma quebra, são sempre algo que, mesmo numa sociedade que tenha se emancipado de suas injustiças, desigualdades e opressões, vai permanecer algo intrínseco, talvez porque remonte a esse caráter pulsional que está em nós, previamente à experiência social, né? Eu sempre tive muito desgosto dos livros de ética, tal como eles circulam, tal como eles são feitos, e mesmo dentro do campo do debate acadêmico, não é só os livros de ética para grande público, não. São aqueles que circulam dentro do nosso debate. Porque sempre me pareceu, assim, era um tipo de ética para jardim de infância, sabe? Assim, que eles não levavam em conta isso que você falou, quer dizer, o caráter, a dimensão trágica da existência, a dificuldade de você colocar em relação corpos que têm ritmos diferentes, que têm trajetos diferentes, têm experiências de outros, que leem processos de maneira completamente distintas, que não tem garantia nenhuma de que você tenha uma espécie de consenso no interior da nossa linguagem partilhada. Isso significa, entre outras coisas, assim, como nós somos seres em relações, então não é só uma questão de você esclarecer suas intenções para saber como agir, mas porque de nada adianta você ter ótimas intenções e dar tudo errado, entendeu? Quer dizer, você tem um certo consequencialismo nessa. Então, o lugar onde você está tem que, de uma certa maneira, também entender mais ou menos como você queria, certo? E a garantia disso é mínima, né?
Então, ou seja, tem uma questão de saber como lidar com essas quebras, que seria, acho que talvez, um elemento fundamental da experiência ética, e normalmente isso não é trabalhado. Esse livro, formalmente, estruturalmente, é diferente dos seus livros anteriores, mas ele corresponde a uma certa tradição da escrita fragmentária, né? Assim, você cita a mínima muralha do Adorno aqui, por exemplo. Quer dizer, você, de alguma maneira, tentou atualizar uma forma de expressão filosófica que seja consequente com um estado de coisas que não permite mais um discurso, entre aspas, totalizante? Escrevi, acho que até hoje, 14 livros, né? Todos eles eles são livros feitos para pesquisadores universitários, em larga medida. E mesmo quando eu ocupando espaços de debate na opinião pública, eu quis preservar esse tipo de escrita. Só que é verdade que chegou um momento que eu queria não só tentar outra coisa para um público mais amplo, mas também comecei a desconfiar dos nossos regimes de linguagem também. Porque, para mim, é claro, assim, toda experiência filosófica real, ela traz sempre uma instauração linguística, né? Então, ela traz sempre uma ideia de que não é possível mais escrever tal como se escrevia antes, né? E isso eu acho meio geral. Você pensa Deleuze, Sartre, Hegel, Spinoza, você vai sempre perceber esse tipo de instabilidade do falar, né? E como eu acho que a filosofia tem muito essa operação de pensar contra si mesmo, tem uma hora que você não suporta mais escrever da mesma forma.